A salvação da nossa alma não vem pelas nossas boas obras. Ninguém é bom o suficiente. Nenhuma pessoa é boa o suficiente para merecer o perdão dos seus pecados, para merecer a salvação. Nenhum de nós pode dizer, eu mereço a salvação. Nenhum de nós pode dizer, eu mereço o perdão. Nós não temos merecimento. Mas uma coisa é certa, mesmo não merecendo, nós temos o direito à salvação, temos o direito ao perdão, quando cremos no nosso Senhor. Você crê no sacrifício de Jesus, não crê? Crê ou não crê? Então, se você crê no sacrifício dele, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça. Esse perecer é a pessoa padecer toda a eternidade no lago de fogo. Mas ele disse, para que todo aquele que crê em Jesus não seja condenado, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, o pior pecador pode receber o perdão dos seus pecados. Quando Jesus foi crucificado, 2 homens estavam ao lado dele, à direita, e outro à esquerda. E diz, eu vou colocar o texto para vocês, do Evangelho de Lucas, um dos malfeitores, diz o texto, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Não era a salvação dos pecados, não era a salvação da alma. Ele queria sair daquela cruz, ele queria escapar daquela morte da cruz. Então ele disse, se tu és o Cristo, se você é aquele que os profetas anunciavam, então desça daí e nos tire daqui também. Ele pensava apenas em sair daquela cruz. Ele não pensou na alma dele. Entretanto, veja só o outro que estava lá pregado. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, olha só, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha a diferença de um para o outro. Os dois eram malfeitores. Todos nós somos pecadores. Mas há uma diferença entre pecadores e pecadores. Há pessoas que reconhecem os seus pecados, como aquele ladrão reconheceu, e se voltam para Jesus, como aquele ladrão se voltou. Mas há outros que não se voltam para Deus, que não se importam com o sacrifício que Jesus fez na cruz, não reconhecem que Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Não eram pecados dele, eram nossos. E ele levou sobre si e pagou com a própria vida o preço cruel de ser crucificado. Veja qual foi a resposta de Jesus para esse segundo malfeitor. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres
em teu reino. Ou seja, o outro queria escapar da cruz, queria que Jesus colocasse um fim ao sofrimento físico. Mas esse segundo malfeitor entendeu que muito além do que se livrar de um sofrimento físico, é se livrar do sofrimento eterno. Porque o sofrimento nessa vida, por maior que seja, um dia ele acaba. Um dia todos nós vamos partir dessa vida. É ou não é verdade? Todos nós já perdemos pessoas da nossa família. Sim ou não? Todos nós já passamos por isso, pela dor do luto. Essa vida um dia vai ter um fim. Preste atenção, por favor. Um dia, essa vida aqui neste mundo vai acabar. Mas essa vida não é o fim. Quando uma pessoa morre fisicamente, não é como alguns dizem, morreu, acabou. É isso que as religiões fazem as pessoas acreditarem. É isso que o diabo quer que você acredite. Que quando a pessoa morre, acaba tudo. Por isso que alguns pensam em cometer suicídio, porque vem aquela voz que diz, tira a sua vida. A voz que vem aos ouvidos. Se você tirar a sua vida, o sofrimento vai terminar. Não termina. Porque após a alma sair desse corpo, quando acaba a vida neste mundo, a alma sai do corpo. Ela vai se desgarrar, descolar do corpo. E quando a pessoa fechar os seus olhos para este mundo, ela vai abrir os olhos para a eternidade. Com os nossos olhos do corpo, nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Mas quando a alma sair do corpo, essa alma verá o mundo espiritual. E diante dela, quando abrir os olhos na eternidade, ela vai ter diante dela ou os anjos de Deus que vão conduzir a sua alma para o paraíso, para o lugar onde o nosso Senhor está, ou ela vai encontrar demônios que vão conduzir a sua alma para o abismo, como aconteceu com Rico e Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então veja que o segundo malfeitor não pensou na vida neste mundo, porque ele sabia que daquela cruz ele não sairia com vida. Mas ele sabia que depois que ele desse o último suspiro naquela cruz, a alma que estava naquele corpo, o corpo ia continuar pendurado até ser removido. Mas a alma ia sair daquele corpo. Então ele falou essas palavras para Jesus. Ele não disse, Senhor, me livra dessa cruz. Mas ele disse para Jesus o quê? Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E qual foi a resposta de Jesus para ele? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mas era um malfeitor, não importa quantos pecados a pessoa tenha cometido, ela pode ser a pior criatura da face da terra. Você pode ter cometido muitos erros na sua vida. O mundo pode até te condenar pelos seus erros, mas Jesus não te condena. Se você disser, Jesus, eu já falhei muito, eu já blasfemei contra o Senhor, eu já falei contra o Senhor, eu já disse várias vezes que Deus que nada, eu já ri do Senhor, eu já ri dos teus servos, eu já zombei da tua palavra,
Eu sei que eu não mereço, mas eu peço o teu perdão. Jesus te perdoa. Jesus perdoa você. Não importa o seu passado. Se você entregar sua vida a Jesus, se você tomar uma decisão hoje de se entregar a Ele de todo o seu coração, não importa o que você fez, Jesus vai receber a sua vida, vai te perdoar, como Ele falou com aquele ladrão. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. O direito da salvação é exatamente isso que Jesus falou. Está consumado. Ele pagou a conta. Nós éramos devedores. A nossa dívida era impagável. Nós não tínhamos condições de pagar. Mas o nosso Deus disse assim para o seu filho: meu filho, vá ao mundo como cordeiro e assuma o lugar dos pecadores e pague a conta deles, dê a sua vida por eles. Isso significa estar consumado. Isso significa tetelestai. Isso significa a dívida está paga, está feito. Compreenderam, sim ou não?